Esses dias aconteceu uma situação muito chata, mas me fez perceber que a gente tem muita dificuldade de pedir perdão ou, pra piorar, de perdoar as pessoas quando elas vêm falar com a gente. Eu percebi que eu, às vezes, quando faço uma coisa errada, por exemplo, com a Belle, minha esposa, e ela dá uma confrontada, fala, mas aconteceu dessa coisa, não foi legal, me senti assim. A gente sempre tenta se defender primeiro, a gente liga um advogado ali interno e tenta se justificar daquilo que a gente fez, em vez de simplesmente ouvir, entender e confessar se a gente errou de verdade, se a gente pecou contra a pessoa, a gente pede perdão em ponto, entendeu? Mas é muito difícil isso acontecer. E pra entender a importância do perdão, de você perdoar e de você pedir perdão, que é o foco principal dessa nossa conversa aqui hoje, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Primeira, quando nós somos ofendidos e alguém faz uma coisa ruim contra nós. Segundo, quando a gente ofende alguém, como que a gente tem que fazer? E terceiro, como é que a gente pede perdão? Porque não basta só a gente compreender, mas a gente tem que expressar de uma forma que a outra pessoa também se sinta perdoada ou, no caso, entenda que nós estamos pedindo perdão e não se justificando mais uma vez. Quando eu sou ofendido... Nossa, eu falei mó alto, né, velho? Jesus, que inclusive foi ofendido várias vezes, ele falou sobre esse assunto e eu quero ler um texto aqui junto com vocês. Tá em Mateus 18, versículo 15, que diz assim: se um irmão pecar contra você... Uma coisa importante aqui, se estamos falando de irmão, quer dizer um contexto de igreja, de pessoas que entregaram a vida a Jesus, de discípulos e discípulas, convivendo ali, e por sermos ainda pecadores e lutarmos contra isso, ainda tem treta, né? Então, estamos num contexto de igreja, de irmãos em Cristo. Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado um irmão. Cara, antes de tudo, é importante a gente perceber uma coisa desse texto. Quando rola uma treta, uma dificuldade, você não sai falando pra todo mundo, gerando fofoca e talvez gerando um problema muito maior do que de fato aconteceu. Você vai lidar direto com a pessoa que te ofendeu. Se alguém falou mal de você, se alguém fez algo que te machucou, que você se sentiu mal, se sentiu exposto, sei lá, não sei qual é a questão que aconteceu, mas você vai conversar direto com essa pessoa, resolver falar como você se sentiu, o que aconteceu e que não te fez bem. É claro que se você quer conversar com alguém, você pode conversar com um líder, com alguém mais maduro, seus pais, para pedir um conselho de como falar também, né? Porque a gente não vai chegar brigando com alguém, a gente vai expor a situação com o objetivo de resolver. Então você não sai falando com todo mundo, você vai te falar direto com a pessoa. Mas a gente sabe que nem sempre quando você vai conversar com a pessoa direto, a coisa é resolvida. Aí Jesus continua falando assim: mas se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros e fale com ele novamente. Se essa pessoa não estiver disposta a resolver, né, ou gerar mais problemas, sempre chama alguém, principalmente alguém mais velho, que vai agir como mediador para ouvir os dois lados e ter um olhar distante da situação, para ser honesto, para ser justo, para lidar com aquela situação e resolver. O objetivo é sempre resolver, nunca brigar, nunca apontar o dedo na cara de ninguém. É sempre como nós nos sentimos e resolver a situação. Daí você chama alguém, aí se a pessoa entendeu, pô, que legal, resolveu, agora com alguém de fora, trazendo um olhar diferente, ajudou muito, mas às vezes a pessoa tem um coração duro, é teimosa ainda. Aí o texto, se você continuar lendo, você vai perceber que Jesus diz, então vai para um grupo maior, vai resolver no grupo pequeno, no zip, com o líder, vai resolver na igreja, porque se essa pessoa não entender com um grupo maior que ela tá errada, todo mundo tá mostrando pra ela o erro dela, ela não está entendendo isso e não está disposta a pedir perdão, essa pessoa tá perdida. Então ela precisa ser tratada como alguém que ainda não entregou a vida a Cristo. E como nós tratamos pessoas assim? Falando de Jesus, falando do evangelho, porque se ela não viveu uma transformação interna que de coração, de um coração duro por causa do pecado ter sido transformado em carne graças ao amor e graça de Jesus Cristo, se ela não viveu isso, ela não vai pedir perdão. Quando eu ofendo alguém agora, vamos resolver isso, porque Jesus falou sobre esse assunto também. Quando você faz a besteira, o que você faz? Ele diz o seguinte em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Jesus está dizendo aqui que é muito mais importante nós estarmos em comunhão com as pessoas do que atos de religiosidade, porque esse momento da oferta é um momento importante dentro do culto, né? Nós no Z temos oferta no culto principal, na Igreja Batista Memorial de São Paulo, que é de onde esse vídeo surge. Nós temos um momento de oferta e ele é importante, mas não tão importante quanto a comunhão das pessoas, quanto as pessoas estarem bem. Então se você sabe que você ofendeu alguém, às vezes a pessoa veio conversar com você, você tem que ir lá, esquecer
nada é mais importante do que eu resolver isso e ir lá pedir perdão. Então, se você ofendeu alguém já veio conversar com você, ou você sabe que você fez algo de propósito, vai pedir perdão pra essa pessoa. Coloca isso como prioridade, resolver essa questão. Porque o mais importante do que religiosidade, do que atos externos, é comunhão com as pessoas. Tá, e rolou isso aí, como que eu peço perdão então, Euler? Porque às vezes na hora de pedir perdão a gente cria várias desculpas. E a ideia não é você chegar na hora de pedir perdão e falar, me desculpa, mas quando aconteceu tal coisa, blá blá blá. Você cria várias situações, o perdão ficou lá atrás, né? Ou não, mas desculpa se você se sentiu ofendido, eu não quis, mas se você se sentiu, tipo, a culpa é da pessoa porque ela se sentiu mal, não é porque você fez a besteira. Para. Primeira coisa, entende que você só tem que falar, eu fiz tal coisa e eu te ofendi, me desculpe. É ser direto, é ser objetivo, entendeu? Um pedido de perdão não tem mas depois, não tem mas é que teve tal coisa, daí por isso que eu reagi de tal forma, então a culpa é da situação, não foi. Não, a gente erra. Às vezes a gente fala uma coisa que não deveríamos, às vezes a gente age de uma forma ruim que ofende alguém. A gente tem que simplesmente pedir perdão. Que isso é uma manutenção dos relacionamentos. Isso é válido em qualquer relacionamento, irmão. Pai e mãe, Z com pai, Z com líder, Z com Z, tipo, não importa o relacionamento. Isso é importantíssimo pra você. E quem perdoa, né, depois que você pediu perdão, quem perdoa não fica jogando na cara, não fica lembrando o tempo todo, não faz piadinha depois. A gente bota lá atrás, a gente não deixa o sentimento, quando nós nos ofendemos, tomar lugar no nosso coração de novo. Já perdoei, então acabou. Não vou mais falar desse assunto, chega, deixa lá pra trás. É que nem Jesus fez com a gente. Jesus nos perdoou e ele não fica jogando na nossa cara o nosso pecado, o que a gente faz. E a gente ainda peca, a gente ainda continua errando. Inclusive tem uma situação muito interessante, quando o discípulo chegou pra Jesus e falou, Jesus, quando alguém fizer uma coisa contra mim, Jesus, quantas vezes eu perdoo? E ele falou, 70 vezes 7. Faz a conta aí você, ou Bruno, põe aqui o valor que dá no final. Por dia, ele perguntou. Então 70 vezes 7 por dia você vai perdoar alguém se ela vier pedir perdão pra você. Porque assim, Jesus nos amou, Jesus nos perdoou e não joga na nossa cara. Ele é o nosso exemplo na hora de perdoar alguém.